O Gaviões ele nasce num contexto onde o Corinthians já estava no jejum de títulos, né? E quem era o presidente que já estava há anos no clube, se não me falha a memória, já estava por 11 anos lá, era Vadielu. Vadielu era um deputado do Partido da Arena, ou seja, o partido da ditadura. Então, é importante muita gente compreender que uma estrutura, um regime ditatorial, para ele se sustentar, não basta ter presidentes, governadores e prefeitos, não. Eles aparelham várias instituições, inclusive instituições da sociedade civil. E o Corinthians era uma dessas instituições aparelhadas pela ditadura militar, naquele contexto, né? Então, os fundadores do Gaviões resolvem... Boa parte eram estudantes, né? O Flávio, que era o número 1, ele era estudante da USP, né? Do Largo São Francisco, o Joca, eram estudantes que participavam do movimento estudantil, né? Que estavam participando daquele momento político de enfrentamento à ditadura militar. Vale lembrar que isso foi em 69, 68 a gente teve o AI-5, né? Foi o período mais brutal da ditadura militar. Então, eles fundam a Gaviões com o objetivo de derrubar o Vadielu, de derrubar o ditador que estava dentro do Corinthians. E quando eles começam a lutar contra o Vadielu, por ser um agente da ditadura, eles começaram a ser muito perseguidos. E aí eles começaram a perceber que não bastava lutar só contra o Vadielu, só contra a ditadura dentro do Corinthians. Era importante também se posicionar contra a ditadura militar. E aí os nossos sócios, os nossos fundadores tiveram uma grande inteligência. Chico Malfitani também, até hoje, cola com a gente aí, faz parte dessa disputa de narrativa, faz parte aí da luta política até hoje. O Gaviões foi fundado, a primeira reunião foi no estacionamento, não, na garagem da casa do avô do Chico Malfitani. Então, nossos fundadores era todo mundo de esquerda, entenderam que precisavam lutar contra a ditadura dentro do Corinthians e contra a ditadura militar no país, né? Então, a gente carrega esse legado de luta pela democracia, né? E contra qualquer tipo de ditadura, né? Então, é um ideal nosso de fundação e que a gente faz de tudo para que ele permaneça vivo na nossa torcida. Você acha que essa história da Gaviões da Fiel explica um pouco da Gaviões ter sido, nos últimos anos, a torcida que mais explicitamente combateu o racismo, depois a homofobia, essas questões tendem a aparecer de maneira antes do que em outras grandes torcidas, essas posições? Com certeza, a gente é uma torcida, né, que ainda tem aspectos muito tradicionalistas, né? A gente tem muito respeito e muito compromisso com a nossa história. E a nossa formação, ela vai muito se passando, sobretudo, pela história oral. Então, todo mundo que chega na torcida, todo novo sócio, ele tem que participar da reunião de novos sócios. E nessa reunião, ele aprende sobre a história da torcida. Então, se ele é alguém que percebe que os ideais da torcida não tem nada a ver com aquilo que ele quer, ele já nem cola. Ele já nem encosta, entendeu? Então, eu acho que é muito importante também, porque, por exemplo, em 2018, foi um contexto muito polarizado, né? A torcida acaba sendo um extrato da sociedade, ainda mais a torcida do Corinthians, né? Que é a gente é a maior torcida organizada do país, da América Latina e tal. Então, tinha muito bolsonarista que também estava na torcida, né? A rapaziada com a cabeça bagunçada, né? Esses anos da mídia batendo, Lava Jato e tudo mais. Só que mesmo essa rapaziada que estava ali, né, disposta a votar no Bolsonaro, tem que entender que a torcida ela tem essa responsabilidade porque ela nasce, né? Ela nasce com esse propósito. Então, naquele contexto, em 2018, o Gavião já soltou uma nota que, tipo, o Gavião não vota em Bolsonaro. Você tem outros candidatos. A gente não falou, não, vota no Haddad. Não, a gente falou, não vota no Bolsonaro. Se quiser, você vota no Ciro. Se quiser, você vota no Henrique Meirelles, no Alckmin. Vota em quem você quiser. Menos no Bolsonaro, porque o Bolsonaro, né, é um filhote, é uma cria da ditadura militar, e ditadura militar
é o oposto, é o antagônico daquilo que a gente defende, das nossas ideologias de fundação. A experiência da Gaviões, de certa forma, é compartilhada num certo período pelo nascimento de outras torcidas organizadas. A Tupi do Palmeiras, depois tem a torcida independente do São Paulo. Mas você acha que nessa história e essa relação com a democracia no Gaviões é mais forte do que nessas outras torcidas? Não, com certeza, né? O Gaviões, acho que até por a gente ser maior, por a gente ter uma estrutura mais organizada de torcida e tal, e as nossas lideranças também, né? A gente não foi só na fundação, a gente teve muitos anos, durante todos esses anos passaram várias lideranças, né, pelo Gaviões, que iam reproduzindo, né, esses ideais da nossa fundação. Muitos líderes, presidente de esquerda e tal. No início dos anos 2000, na gestão do ano, a gente tinha o Puguinha, o Tonhão, que tinha uma relação muito próxima com o MST, com o MTST. Né? Isso vem o Diguinho, na gestão do Diguinho, a gente encabeça uma luta contra o Capês, né? Contra o ladrão da merenda. Nesse mesmo contexto, a gente apoia as ocupações do secundarista, a gente apoia a greve dos professores. Então, foram diversos presidentes e líderes que foram passando pelos Gaviões, que foram mantendo essa chama da luta política, né, pela democracia e pelos direitos do povo acesa também. Então, quando um sócio, por exemplo, que tem ideias de esquerda, ele chega num presidente do Gaviões, né, e quer trazer alguma proposta de engajamento político, de esquerda e tudo mais, né? E não vem também expor negativamente a torcida, muito certamente, boa parte desses presidentes que passaram apoiariam essa iniciativa, né? Eu falo porque, por exemplo, quando a gente teve lá no governo Temer a luta contra a reforma da Previdência, né? Eu ainda era um associado e tal, mas sempre fui muito... tive relação com a rapaziada que estava à frente da torcida e tal. Eu falei, posso levar para a Arena? Não foi uma iniciativa da diretoria, né? Eu falei, posso levar para a Arena uma faixa contra a reforma da Previdência? O presidente prontamente autorizou, entendeu? Então, esses tipos de iniciativa vão permitindo com que os nossos militantes, né, que tem dentro da torcida, possam ter uma maior capacidade de engajamento também. Então, acho que uma outra torcida que você acabou não mencionando, mas eu acho que é importante dizer que tem um engajamento muito positivo em defesa da democracia e da luta do povo, é a Jovem do Santos, né? Eu avalio que depois do Gaviões da Fiel, a torcida mais politizada aqui de São Paulo é a Jovem do Santos.